Rogerinho, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo e que honra receber você aqui, né? A gente já tá para marcar esse podcast com você faz um tempo. Que bom que agora deu certo. Pô, obrigado pelo convite, não é verdade? Acompanho você já de um bom tempo, né? Queria estar aqui nesse momento aqui, prestigiando a minha história e te conhecendo pessoalmente, né? Acompanhei alguns outros episódios, a galera que passou aqui, muita gente boa, e hoje estamos aqui para contar um pouquinho da minha vida. Você é mais um gente boa, mais um VIP aqui do Pod VIP. Rogerinho, você tem uma história de superação e de sucesso muito legal e muito inspiradora para as pessoas que estão assistindo. Você hoje já ainda atua, né, na seleção brasileira, inclusive foi convocado recentemente, mas a história não começa assim, ela começa lá atrás. Você nasceu já com uma questão congênita, Uma né? formação. Uma má formação. E aí, por muito tempo, você me contou que demorou até para você aceitar a sua condição. Posso chamar assim? Isso mesmo. Tá. Me conta um pouquinho como que foi a sua trajetória no início. Olha, a minha carreira, na verdade, foi bem diferente das carreiras normais, né? Toda criança cresce, né? Vai para uma escolinha, tem um sonho de se tornar jogador e futuramente chegar numa seleção brasileira. Eu não, o meu foi uma formação, eu nasci com uma má formação congênita, nasci sem a perna esquerda. Naquela época, Jéssica, o meu pai e minha mãe, quando fez a pré-natal, essas coisas, não estavam ali ciente que ia nascer uma criança com uma deficiência, né? E para eles foi uma surpresa muito grande quando eu vim ao mundo, né? E ter ali diagnosticado que eu não tinha uma perna. Tios e tias falavam que naquela época, né, assim, foi algo de pouco tempo, de tristeza, né? Depois eles já mudaram, assim, né, o ar de me tratar como uma criança normal, como uma criança com saúde, foi só um né? choque no momento, Exatamente, né? né? Não esperar. E, isso aí foi muito bom pra minha vida, pra mim estar sentando aqui hoje contando a minha história. Porque meu pai, a vida dele, ele foi sempre pilotando ônibus, né? Ele é hoje aposentado como motorista de ônibus. A minha mãe, dona de casa. Não tinha ali um estudo, não tinha umas pessoas que poderiam falar, olha, seu filho é deficiente, tem que fazer isso, ó, dá pra fazer esse tipo de coisa, que nós temos uma hoje. orientação, né? Realmente não tinha naquela época. E o que meu pai foi fazer comigo é o quê? Me tratar como uma criança normal, onde que uma criança poderia brincar com outras crianças, uma criança poderia ir para a escola, teria que estudar, para se tornar alguém na vida teria que ter o estudo. Então meu pai era um cara desse, que sempre me incentivou isso. Só que para mim, como eu era o único deficiente naquele bairro onde eu nasci, né, na minha cidade, próximo das pessoas, era algo diferente, porque as crianças não tinham contato com outras crianças que tinham um tipo de deficiência. E só fazendo uma ressalva aqui, criança é malvada. A gente tem que lembrar, não é porque é criança, porque tem uns abençoados, mas tem uns que... Eu lembro da minha época da escola. Você era como? Eu confesso que eu não era tão santinha assim, mas eu lembro muito hoje a gente chama de bullying, mas na época era zoeiro o tempo inteiro e tinha algumas brincadeiras que eram mais pesadas. Inclusive tinha uma criança muda na minha sala e era o Manuel Mudinho. Todas as vezes que fazia chamada e chegava na vez dele, a sala inteira batia palma. Então, assim, era uma coisa que machucava, mas a gente não tinha tanta consciência. Sim. E eu imagino que você tenha passado na sua infância, né? Então, era assim, as crianças que não me conheciam no começo era difícil de aceitar, porque faziam perguntas que às vezes a minha mãe falava que as crianças iam fazer perguntas pra mim que às vezes eu não seria nada daquilo que eles estavam falando. Que sentido como? Pô, você é um aleijadinho. Ah, você é um saci pererê. Pô, cadê sua perna? Sabe? O que me matava naquela época era se você me chamasse de aleijadinho. Aleijadinho Aleijadinho era coisa assim. Saci você ainda passava. Só que o que acontece? As crianças ali tinham aquela maldade naquela hora, certo? Por também não ter informação, eu levo por esse lado. Exato. Eu conduzia a minha vida muito nessa maneira, porque minha mãe falava, não conduzia assim, porque eles são, né, terroristas, porque eles são aqueles abençoados dali. Não, eu levava por essa maneira. E eu fui crescendo dessa maneira. Então tinha momentos assim na minha vida que eram legais, né, onde eu tava na escola, onde eu tava brincando. Tinha momentos que era triste, quando as crianças vinham dessa maneira, né, fazer esses tipos de brincadeiras que às vezes eu não me aceitava. E por um bom tempo, vou dizer muito tempo, eu vivi por um momento assim que eu não queria ir para a sociedade, que eu não queria sair, que eu ia para a escola meio que uma obrigação. Se eu fosse algum evento, tivesse uma pessoa com deficiência, eu queria ficar e voltar para casa.
Porque na minha cabeça tinha um bloqueio, tipo, ó, Jéssica, já tem um cadeirante lá, e chega eu, já 2 pessoas que as pessoas ficavam olhando, ou às vezes querendo me ajudar, sabe? Então eu tinha esse preconceito comigo mesmo. Você tinha medo que as pessoas te olhassem com pena, com dó. Exato, exatamente, isso aí, você falou tudo, com pena e dó, eu não queria ser essa pessoa. E aí, só que, paralelo a isso, eu comecei a ir para a escola, paralelo a isso eu fui para uma escolinha de futebol da minha cidade, eu moro em Mogi das Cruzes até hoje, onde eu tive professores super fantásticos na minha vida, que me incluíram para a sociedade, porque eu comecei a fazer escolinha de futebol, tinha mais ou menos 40 a 50 crianças de 10 a 13 anos, e eu era o único deficiente ali. E de quem foi a ideia? Do professor. Eu tava jogando bola um dia na rua, lá na minha cidade, e aí esse professor veio e me fez um convite e chamou outras crianças para fazer parte da escolinha dele, e é bem perto de casa. E aí eu fui, só que olha a sacada dele, quando eu cheguei na escolinha dele, nenhuma criança fez nenhuma pergunta. Ele me contou anos depois, porque ele já chegou e falou, ó, vai vir uma criança, vai vir um Rogério, ele tem uma perna, ele nasceu assim, isso ele me contou anos depois, tá? Então assim, eu cheguei lá, tipo, e aí, tudo bem e tal... Trocamos de roupa, lembro até hoje, vamos aquecer, correr. Ele perguntava se eu conseguia fazer aquilo antes de fazer a atividade. Aí eu tentava fazer, fazia, sempre consegui, né? E, jogar bola. E aí jogava bola. Aí ia jogar, tipo, no coletivo. Eu contra os meninos vinham pra cima, tal, né? Na época você já jogava de muletas? Sim, sempre joguei de muleta. Sempre joguei de muletas. Porque não tem como, né? O equilíbrio sempre joguei de muletas. Comecei a andar apenas com 5 anos de idade. Até os 5 anos de idade era no colo de um, colo de outro. Todo mundo queria levar o Rogerinho pra cima e pra baixo. Aos 5 anos de idade, o meu pai, através de um amigo lá da cidade, ganhou um par de muletas. Meu pai me ensinou a andar e eu não parei mais. E aí que eu fui pra escola, fui brincar, fui correr, andar de bicicleta. Então, assim, essa geração que eu tive lá atrás e esses professores que passaram comigo, foi muito bacana, porque eles me incluíram para a sociedade. Sim. Eles me fizeram conhecer o esporte. E aí a gente consegue também identificar como o esporte tem uma disciplina que funciona, como é importante uma criança fazer parte de um esporte, seja lá qual for, porque nós aprendemos a disciplina, o respeito ao próximo, entre muitas coisas. E fora a atividade física, né, que faz um bem-estar. Então, assim, foi essas pessoas que me ajudaram a crescer como pessoa. Mas até então, eu vivia me bloqueado. Eu ia, né, pra escola, à tarde ia jogar futebol, um dia sim, um dia não. Aí tinha os momentos muito tristes, depressão, que eu não queria sair, porque eu via uma piadinha ali ou outra, e aí não me aceitava. Se eu ia pra uma festa, via outras pessoas com deficiência, né, que era difícil você ver muitas pessoas, né, mas via uma, já também ficava naquilo. Então eu sempre vivi em altos e baixos, não me aceitando, às vezes aceitava ou não. E você acha que nessa época você realmente teve uma depressão? Sim. Eu tive vários dias que eu não queria sair de casa, não queria ir pra escola, porque era muito pesado, né? E as crianças, várias crianças dando risada de você. A diretoria da escola chegou a se posicionar alguma vez? Então, na escola foi bem legal, sabe o que aconteceu? De um pato do inicial. Primeiro a escola não queria me aceitar, porque não tinha acessibilidade. A escola ficava muito perto de casa, era mais ou menos 10 minutos andando, né? Então assim, e aí meu pai foi me matricular, eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo, né? Minha irmã já estudava lá, meu pai foi me matricular. Aí quando ele levou os meus documentos, tudo, no final ele falou, mas ele é um deficiente. Aí o diretor falou, não, então aqui não dá, porque tem um lance de escadas, né? E aí meu pai falou, não, mas ele tem que estudar aqui. Aí o diretor falou, não, mas aqui é perigoso para ele, né? Não tem acessibilidade. Porque era assim, Jéssica, o nível da rua tinha as salas de aula, certo? A hora do intervalo tinha que descer as escadas. Mais ou menos 80 degraus de escadas. E lá embaixo tinha a quadra, né? Tinha onde você fazia o lanche. Como é as escolas. A escola padrão. E aí o diretor não queria. Aí meu pai fez um acordo com ele. Olha pra você ver, meu primeiro contrato meu pai assinou sem eu ler. Ele chegou, meu pai falou pro diretor, o diretor falou, tudo bem, ele vai estudar, só que ele não vai participar do intervalo. Ai, meu Deus. E aí, beleza, só que ninguém falou pra mim. Eu não fui informado nisso. Cheguei no primeiro dia de aula, minha mãe falou assim, filho, você vai pra escola, as crianças vão começar a fazer várias perguntas pra você, então, né, lembre-se que você não é nada disso que eles vão falar. E realmente, quando cheguei na sala de aula, era novo, imagina, 7 anos de idade. O diferente, o novo, a gente já tem aquela coisa de você não aceitar, de você ficar desconfiado, a criança nunca teve contato, e naquela época eu acho que é muito pior. Era pior. Era muito pior, né? Hoje a gente ainda tem uma social, inclusão. Tem o que aqui, ó, que a gente tá fazendo. Exato. Trocando Exato. informações, né? Pensamentos. E aí,
Imagine, você quando você estudava na escola, lá na infância, você sentava lá na frente ou no fundo? Eu sentava na frente. Na frente? Então, eu fui lá no fundão. Por que eu fui no fundão? Para as pessoas não me virem. Então, quando eu entrei na sala de aula, eu vi uma carteirinha lá, uma cadeirinha lá, eu sentei lá. Só que aí o que acontece? Quando a professora chegou, certo? Tinha uma carteira já separada na frente, de frente com ela, assim, você é minha professora, eu sou aqui seu aluno. E aí ela, Rogério Rodrigues de Almeida. Aí eu, tipo, né? Aqui, né? E você não queria ficar em evidência de forma nenhuma, sempre se escondendo. E aí ela, por favor, vem aqui, ó, sentar aqui na frente. Sentar de frente com a professora. Aí imagina a minha cabeça naquela época, né? E aí até então, beleza. Aí começou, né, a aula, fazendo e tal. Quando chegou a hora do intervalo, a professora pediu para todos os alunos se reunirem em colunas, né, fileiras, certo? Só que entrou uma outra professora, né, uma inspetora, certo? E me tirou da sala de aula, falou, me acompanha. E me colocou numa mesa igual a sua aqui, só que de frente no pátio. Sabe, imagina as salas de aula saindo aqui, ó, e você sentado e as crianças passando aqui, ó, na sua frente. Nossa, então você via todo mundo brincando, todas as crianças no intervalo. Imaginem as crianças descendo e o barulho que é. É. Do intervalo, sabe, né? Você Sim. participou, sabe? Barulho. Então eu ficava lá em cima imaginando o que estava acontecendo. E aí as crianças passavam, ficavam olhando, né? Porque, pô, uma criança sentadinha ali, né? E aí, Jéssica, foi o primeiro dia, o segundo, o terceiro, no quarto dia eu me revoltei. No quarto dia eu fiz uma estratégia. Olha, com 7 anos de idade eu fiz uma estratégia. Porque era assim, era padrão. Eu sentava, certo? As crianças desciam, todas as salas, né? Na escola onde eu estudava, no Firmino Ladeira, tinha 20 salas de aula. Mais ou menos com 40 crianças naquela época. Então imagina, 800 crianças descendo, passando. Eu estudei em escola estadual, pública, sei como é. Muita gente passando. Aí nesse dia, eu falei, poxa, a inspetora for pra lá, eu vou descer as escadas. Porque eu jogava bola na rua com 7 anos de idade, eu corria com a muleta. Então, descer as escadas pra mim não era nenhum problema. Se alguém falasse pra mim, ó, tem as escadas, eu ia falar, vamos fazer um teste. Eu descia, né? Descia, subia. E era mais fácil designar um funcionário pra te ajudar a descer as escadas do que te deixar excluído. Privar, de privar isso aí, né? Claro. Então, assim, e aí ela foi pra lá, eu peguei, desci as escadas. Desci as escadas, vi muita gente, um bando de crianças assim, correndo, aquele barulho, sabe? Encontrei com um amigo assim. Mas descer as escadas foi pra mim normal. Não teve nenhuma assim, dificuldade, sabe? E ali, naquele dia, quando eu queria ter uma câmera, né? Pra ver a cara da professora. Na hora que ela olhasse assim na mesa, cadê o menino? Cadê ele? Só que todo dia meu pai me buscava, né? Aí naquele dia que eu descobri. Meu pai tinha assinado um termo que eu não poderia descer as escadas. Aí foi refeito esse termo. Porque daí eu falei pro meu pai que eu queria estudar, mas eu queria ser uma criança normal, queria participar. Ou seja, na época você sofreu capacitismo. Também. Exatamente. É que não tínhamos nomes, né? Exatamente, não tínhamos, termos, né? Técnicos. Os termos. E aí, meu pai falou, eu falei, não, eu quero estudar, eu quero ser uma criança normal, sabe? E aí meu pai assinou um termo, se eu caísse nas escadas, né? Era a responsabilidade dele. Eu nunca caí, graças a Deus. Então, assim, foi uma experiência, assim, negativa no começo, que eu consegui também burlar aquilo ali, que eu não queria me aceitar aquela situação que foi imposta sobre mim. E muitas das vezes as pessoas estão em alguns lugares, né? Que as pessoas colocam isso antes mesmo de perguntar. E quando falamos de pessoas com deficiências, né, pessoas com tipo de deficiência física, é natural as pessoas, às vezes, pegar, igual esse copo aqui, que está em cima da mesa aqui, e falar, não, isso aqui não pode pegar. Tratar o deficiente como uma pessoa que ninguém pode chegar, ninguém pode perguntar, e é errado isso. O primeiro passo, acho que você tem que perguntar para a pessoa, você quer uma ajuda? Posso te auxiliar? Não dizer que você não é capaz, você não consegue. Senta aqui, você é um aleijadinho. Quantas vezes eu pegava ônibus nessa época, com 14, 15 anos, né? E aí eu subia no ônibus, parecia que eu ia assaltar o ônibus. Já viu aquela cena? Que todo mundo levanta assim e fala, não, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Sabe? Eu não sei, mas eu ia me aproveitar muito disso aí. Então, mas eu não tinha essa cabeça. Mas você já vai me contar o resto, Rogerinho, porque eu vou fazer um rápido intervalo. Nossa transmissão vai ser encerrada em todas as redes sociais e nós vamos continuar só no YouTube, galera. Então, você que não segue as redes sociais do Pod VIP, bora seguir aí, estamos em todas e vamos lá pro nosso canal do YouTube do Pod VIP com o Rogerinho R9. Bora!